Em uma realidade onde as corridas armamentistas são um fato da vida, tão constantes e presentes quanto o ar que respiramos, muitas vezes podemos ver um lado dizendo ao outro: tudo o que você pode fazer, eu posso fazer muito melhor. O Shahed 136 é a resposta do Irã aos enormes investimentos e avanços na guerra de drones no Ocidente. Apesar de voar milhares de quilômetros, evitar detecção e entregar explosivos, esse drone é elogiado principalmente pela ótima relação custo-benefício. Já que as armas usadas para derrubar o Shahed geralmente são mais caras do que o drone de $30 mil, isso o torna uma proposta atraente para qualquer belicista que queira dizer que está fortalecendo suas capacidades aéreas. O Shahed 136 ganhou fama de drone de pesadelo na Ucrânia por penetrar as linhas ucranianas, mesmo sendo um armamento de baixa tecnologia. Será que ele é tão bom quanto dizem as manchetes? Design. O Irã intensificou o desenvolvimento de drones em meados dos anos 2000 ao iniciar a segunda fase do seu programa. E o modelo 136 é uma continuação do antigo e menos desenvolvido 131. Ambos são projetados com asas em delta, que é apenas uma forma técnica de dizer que as asas são triangulares e se estendem a partir da fuselagem central. Se um desses cair no seu quintal, você verá 4 aletas atrás, 2 por asa. Se isso acontecer, talvez seja melhor se mudar. Nas extremidades das asas, você vai encontrar estabilizadores verticais, diferentes dos do modelo 131. Os estabilizadores do modelo antigo ficavam acima das asas, enquanto no 136 se estendem acima e abaixo, melhorando a estabilidade. O Shahed 136 é quase todo de fibra de vidro, mas o mesmo não vale para a versão russa. A Rússia adotou o sistema de armas, usa-o amplamente na Ucrânia e adaptou o projeto para criar uma versão própria. Uma coisa que eles fizeram foi colocar fibra de carbono no Shahed, que eles designaram como Geran 2, sendo o Geran 1 a designação do modelo mais antigo do Shahed na Rússia. Então, tanto na versão russa quanto na iraniana, as asas do drone têm 2,5 metros, ou 8 pés e 2 polegadas de envergadura, e o corpo inteiro tem 3,5 metros, ou cerca de 11 pés e 6 polegadas de comprimento, pesando cerca de 200 quilos, ou 440 libras. A ogiva representa cerca de 1/4 do peso, sendo bem mais pesada que a maioria das ogivas em munições de permanência. O Harp de Israel, por exemplo, carrega apenas uma ogiva de 32 quilos. Enquanto o Hero dos Estados Unidos vem com uma ogiva de 4,5 kg. O motivo pelo qual o Shahed 136 vem com tanto poder explosivo é sua falta de precisão, já que raramente consegue atingir seus alvos com precisão cirúrgica. Os engenheiros garantiram que o impacto que ele causasse fosse forte o suficiente e cobrisse uma área ampla o bastante para causar danos suficientes de qualquer forma. Localizadas logo atrás do cone do nariz, que atua como uma cobertura aerodinâmica, as coisas que fazem o drone explodir são ogivas explosivas de fragmentação tradicionais, ogivas de carga oca e ogivas termobáricas. Os russos, no entanto, mudaram a fórmula, já que o Jaren 2 pode conter até 90 kg de ogiva, quase dobrando a quantidade de munição explosiva e melhorando enormemente os efeitos devastadores. Relatos indicam que a Rússia passou a rechear ogivas com estilhaços de tungstênio, semelhantes às usadas nas ogivas GM-GMLRS dos sistemas de foguetes M200 e 17 em serviço mundial. Esse tipo relativamente novo de munição pode causar danos em grande área ao explodir a 10 metros do solo, espalhando centenas de milhares de fragmentos de tungstênio e foguete. Essa é uma arma anti-infantaria assustadora, já que uma ogiva de 90 quilos pode conter quase 200 mil fragmentos de tungstênio. A produção desse drone pela Rússia é completamente independente do Irã, e além de fazerem mudanças na ogiva e nos próprios materiais usados em sua construção, eles também alteraram a eletrônica. Esses drones não são pilotados remotamente e têm alvos com coordenadas pré-definidas. Normalmente, o Shahed 136 usa um sistema de navegação como o GPS para se orientar, mas a versão russa do drone utiliza o sistema de navegação GLONASS da Rússia, que, simplificando, é a própria versão russa do GPS.
Eles também lançaram o módulo Comet de navegação por satélite e um sistema anti-interferência de ponta, que suprime a interferência nos sinais de satélite. Em 2024, as forças ucranianas derrubaram um Geran, 2 equipado com Starlink, para garantir internet no espaço aéreo do país. Provavelmente, isso foi feito para manter a conexão de vídeo estável. Uma versão aprimorada do drone surgiu na Ucrânia no verão de 2025, com câmera infravermelha e computador de bordo para processar vídeo e localizar alvos autonomamente. Essas melhorias ocorreram só nos drones fabricados na Rússia. A versão iraniana do Shahed tem navegação inercial e não há relatos de guiamento autônomo, câmeras, anti-interferência ou munições com esferas de tungstênio. Uma das poucas coisas idênticas encontradas tanto na versão russa quanto na iraniana do drone é o motor. Ambos usam um motor MD 550 de hélice dupla, que garante um alcance de pelo menos 2.000 km e, em alguns casos, 2.500, o que dá cerca de 1.600 milhas. E ele viaja a uma velocidade máxima de 185 km por hora ou 115 milhas por hora. Uma guerra de finanças. Agora, o design do Shahed 136 é excepcional em uma coisa, que é retornar o investimento. Custa ao Irã entre 10 e 30 mil dólares para construir um único drone e em 2022 eles venderam caminhões deles para a Rússia por 193 mil dólares por drone, o que claramente é um lucro interessante. Isso mudou quando a Rússia passou a produzir seus próprios drones, que custam de 30 a 80 mil dólares, elevando o custo geral, mas compreensível pelas melhorias feitas pelos engenheiros russos no design. Em comparação, mísseis de cruzeiro e mísseis táticos, que muitas vezes têm as mesmas capacidades de longo alcance, têm preços que chegam a até 3 milhões de dólares. E essa diferença de preço é o ponto mais forte de todo o programa Shahed 136 programa. Vale ressaltar que esses mesmos mísseis superam os 136 de longe. Eles são bem mais rápidos, difíceis de interceptar e costumam levar cargas 10 vezes maiores que o Shahed, que foi feito para ataques precisos em áreas pequenas, não para destruir colinas inteiras. Ao mesmo tempo, o 136 é muito mais fácil de operar e exige menos em termos logísticos, especialmente no que diz respeito ao lançamento. Assim, o 136 oferece longo alcance a preço acessível, ideal para países menos desenvolvidos que buscam conquistar algo, mas não podem arcar com os altos custos logísticos e materiais de mísseis de cruzeiro caros. Na guerra econômica, o usuário do Shahed 136 geralmente termina o dia com a carteira mais cheia do que o usuário de sistemas antiaéreos e de defesa aérea portáteis. Os preços dos sistemas portáteis de defesa aérea variam de pelo menos 20 a 100 mil dólares, enquanto mísseis ar-ar e superfície-ar, ambos podendo ser usados contra o Shahed 136, raramente custam menos de 100 mil $100,000. Isso nem sequer leva em conta o preço das plataformas operacionais, do radar, das estações de vigilância e, claro, do pessoal que opera essas estações. O aumento do uso de drones os tornou centrais na estratégia militar. Segundo o teorema do orçamento, armas simples e baratas podem vencer trabalhadores de alta tecnologia se usadas em grande quantidade. Esse parece ser o plano da Rússia com os Geran 2, já que prometeram produzir mais de 6 mil para tentar drenar as finanças da Ucrânia. Desempenho na história de combate. Então, o engajamento mais conhecido do Shahed 136 é, claro, na Ucrânia, onde ele foi usado e ainda está sendo usado no momento desta gravação para vários propósitos. Mesmo que o Shahed 136 seja um drone relativamente simples e rudimentar, ele ainda apresenta vários desafios para as forças de defesa lidarem. O Shahed 136 tem como principal objetivo danificar infraestrutura inimiga e pessoal. Por isso, não é usado contra alvos móveis devido à sua baixa precisão. As forças russas usam esses drones para testar as defesas antiaéreas ucranianas antes de lançar mísseis mais potentes. O 136 é lançado de um trilho com foguete descartável acoplado ao drone para o início da decolagem. Podem ser lançados rapidamente e a rampa é fácil de instalar na caçamba de uma caminhonete, tornando o sistema de armas muito móvel. Shaheds
podem ser lançados simultaneamente por vários lançadores, formando enxames, tática usada pela Rússia para sobrecarregar as defesas ucranianas. Outro problema que as forças ucranianas enfrentam é a dificuldade de localizar a posição de lançamento. Quando as defesas antiaéreas percebem que estão sendo ameaçadas, a plataforma de lançamento já mudou de lugar. Detectar Shahed se aproximando também é um desafio, porque as rotas de voo programadas para esses drones são muito próximas ao solo, o que os torna impossíveis de serem detectados pelo radar, além de aumentar a autonomia, o que resulta em um tempo de voo maior. Defesas terrestres raramente os detectam, então os ucranianos optaram por recursos aéreos, mas sem muito sucesso. Um piloto ucraniano de MiG-29 disse que o drone se parece com um bando de pássaros no radar, e a taxa geral de interceptação varia entre 65% e 85%, o que significa que a Ucrânia ainda não tem uma forma de garantir totalmente seu espaço aéreo contra os Shaheds. O Jules, uma maneira que trouxe resultados positivos foi simplesmente confiar em avistamentos. Ucranianos usam um app para relatar avistamentos dos drones. Apesar de relatos oculares serem pouco confiáveis, ainda são melhores que nada. 2 engenheiros criaram um método mais eficaz, mostrando que a guerra impulsiona a engenhosidade humana. Soldados relataram que a assinatura térmica do Shahed não revela sua posição. O drone ainda é bastante barulhento e as tropas conseguem ouvi-lo vindo de muito longe. Usando cerca de 10 mil microfones de 4 a 500 dólares, conectados a um computador que converte dados em planos de voo, as forças ucranianas improvisaram um radar acústico. Batizado de Fortaleza do Céu, o sistema tem sido tão eficaz que o exército dos Estados Unidos demonstrou interesse em adotá-lo e desenvolvê-lo ainda mais, já que o valor total do sistema, surpreendentemente eficaz, é menor do que o de um par de mísseis Patriots. Detectar o Shahed 136, aparentemente, é mais difícil do que abatê-lo. Soldados ucranianos disseram que tiros de armas leves podem derrubar o drone, mostrando que ele não é bem blindado. Mas é difícil até para atiradores de elite acertá-lo voando a mais de 160 km por hora sobre eles. A Ucrânia tem mísseis R-73 com guiagem por calor e R-27R com radar semiativo, que servem como dissuasores naturais para o Shahed, mas ambos enfrentam vários problemas. O R-73 não consegue travar em alvos dentro das nuvens, e o R-27R exige uma aproximação perigosamente próxima. As aeronaves ucranianas só conseguem abatê-los de dia com canhões de 30 mm, o método menos arriscado, mas ainda assim podem ser abatidas. Isso aconteceu com um piloto em outubro de 2022, quando um Shahed 136 detonou perto de seu MiG-29 e os estilhaços destruíram a cabine. O piloto conseguiu se ejetar, mas a aeronave foi perdida, e aeronaves são realmente caras. Em alguns casos, se o Shahed se aproximar o suficiente de áreas civis e um piloto avistá-lo, o piloto nem sequer abre fogo por medo de ferir civis. Eles, em vez disso, informam as defesas aéreas sobre a ameaça que se aproxima e deixam que elas derrubem o drone. Mesmo quando isso acontece, porém, sempre existe o perigo dos fragmentos, incluindo a ogiva, caírem sobre áreas povoadas e ferirem civis, o que significa que mesmo em sua destruição, o Shahed pode causar danos potencialmente graves. De modo geral, os sistemas de armas mais eficazes contra o Shahed 136 são o míssil SA-8, o antigo e confiável ZSU-20 e 34 e o canhão antiaéreo autopropulsado alemão Flakpanzer Gepard. Segundo o adido de defesa da Ucrânia nos Estados Unidos, essas armas são muito eficazes. Porém, considerando o custo-benefício, o cenário muda. A metralhadora DSHK mostrou ser a opção mais econômica contra os Shaheds. Seus projéteis de 12,7 mm penetram facilmente a leve blindagem do drone. Para manter a eficácia à noite, operadores ucranianos usam imagem térmica ou refletores em suas metralhadoras, como faziam armas antiaéreas na Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, a Ucrânia passou a usar drones de interceptação antidrone contra os Shaheds. Os modelos e especificações desses drones são secretos para evitar que as forças russas adaptem seus próprios drones para enfrentá-los.
Mas foi relatado no verão de 2025 que 9 em cada 10 drones Shahed abatidos pelas forças ucranianas são, na verdade, abatidos por esses drones, que agora se tornaram a principal arma anti-Shahed em seu arsenal. Apesar das forças ucranianas encontrarem maneiras de detectar e abater os Shaheds, os drones ainda conseguem penetrar as defesas ucranianas, e o método está na quantidade. Como dito antes, os Shaheds costumam ser lançados em enxames. Mesmo com operadores habilidosos nas defesas antiaéreas, se houver muitos alvos, alguns conseguem passar pelos tiros e drones de interceptação, atingindo o objetivo e explodindo. Foi relatado que a Rússia lançou mais de 2.600 drones, Shahed 136, contra a Ucrânia em um período de 6 meses em 2024. Apesar da Ucrânia ter interceptado e destruído 80%, alguns ainda passaram devido à lei dos grandes números. Se, em 2025, a Rússia lançasse cerca de 140 drones Shahed por dia, os que cruzassem as linhas ucranianas mostrariam que ataques em enxame ainda funcionam até certo ponto. Então, para responder à pergunta do título de hoje, o Shahed 136 é realmente bom? Basta olhar para o resultado final. Quando a Rússia começou a usar drones na invasão da Ucrânia, o orçamento ucraniano ficava sempre negativo. O Shahed 136 inicialmente evitou a detecção e mesmo após a Ucrânia desenvolver formas de identificá-lo, as armas para derrubá-lo custavam mais que o drone. Após muitos testes e erros, a Ucrânia encontrou uma forma econômica de derrubar o Shahed. Embora ainda não seja perfeita, é eficaz, abatendo a maioria dos Shaheds lançados contra o país. Com isso em mente, e lembrando que esses drones são fáceis de lançar e muito baratos de produzir, podemos dizer que provaram ser eficazes, desde que usados em enxames. Mas as forças defensoras, não importa quem sejam, sempre vão acabar encontrando uma maneira econômica de derrubá-los. Porém, a história continua, pois os novos drones Shahed 238 surgiram na Ucrânia, aparentemente superiores aos antigos. E nós, é claro, vamos analisar isso em um vídeo assim que mais informações estiverem disponíveis. E com isso, obrigado por assistir.